Boa noite a todos, boa noite a você que acompanha a programação da TV Câmara Taubaté. Estamos começando uma audiência pública para debater a situação do emprego em Taubaté, a empregabilidade. E a audiência desta noite acontece sob a direção, a coordenação da excelentíssima senhora vereadora Gorete, que é presidente da Comissão de Saúde, Trabalho, Seguridade Social e Servidor Público. Compõe a mesa dos trabalhos, além da excelentíssima senhora vereadora Gorete, o senhor comendador Carlos Dionísio de Moraes, presidente do Sindicato dos Comerciários de Taubaté. Compõe ainda o senhor Armando Adorens Neto, gerente agropecuário, representando neste ato o senhor Geraldo de Oliveira Neto, secretário de Desenvolvimento e Inovação. Compõe também a mesa o senhor Moisés Luciano Santos, assessor parlamentar, representando neste ato a excelentíssima senhora deputada federal Poliana Gama. E representando também a excelentíssima senhora deputada federal Poliana Gama, encontra-se aqui participando desta audiência o senhor Richardson Ramos de Souza, também assessor parlamentar. Ainda compondo a mesa, temos o senhor Maicon William, representando neste ato o senhor Hernani Lobato, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Nessa audiência, ainda se fazem presentes os gabinetes da excelentíssima senhora vereadora Graça, na pessoa do assessor parlamentar Alexandre Testa Lopes, e ainda o gabinete do excelentíssimo senhor vereador Vanoni, representado pelo senhor Reinaldo Ribeiro, assessor parlamentar. E a partir de agora, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora vereadora Gorete, que assumirá a condução desta audiência. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Boa noite a todos, os presentes, muito obrigada por estarem aqui, numa audiência como essa. Eu declaro aberta essa audiência, onde abordaremos as questões relacionadas ao emprego do cidadão taubatiano, diante do cenário econômico atual do nosso país. Esta audiência pública está sendo realizada por requerimento do senhor vereador Rodrigo Luiz Digão, e que foi aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores e em cumprimento ao regimento interno, coube à Comissão de Trabalho desta casa, a qual esta vereadora é presidente, coordenar os trabalhos desta audiência. Eu passo, nesse momento, a leitura do requerimento que gerou esta audiência. Requer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, solicite aos presidentes de uma das comissões permanentes afins, promova nos próximos dias audiências públicas em defesa do emprego em Taubaté, objetivando debater amplamente a situação dos trabalhos na atual conjuntura econômica e política. Senhor presidente, diante da situação de desemprego gerado pela crise econômica e política na qual passa o Brasil, com números percentuais altíssimos em nosso município, não é diferente. E como a riqueza do país depende de todos os trabalhadores, está assustador os números que temos vistos e acompanhado em nossa cidade e região. Vejamos o que nos traz um estudo elaborado pelo Banco Credit Suisse. Taxa de desemprego ampliado no Brasil é de 21,2%, quase o dobro do índice oficial. Pesquisa soma desempregados como pessoas que vivem de bico e que desistiram de procurar emprego. Isso é o Jornal do Brasil. Um estudo comparativo feito pelo Banco Credit Suisse revelou que o Brasil está entre os recordistas globais do chamado desemprego ampliado. O termo diz respeito à soma entre os desempregados efetivos, quem faz bico por falta de opção e trabalha menos do que poderia, e quem desistiu de procurar trabalho. O levantamento indica que o Brasil tem a sexta maior taxa de desemprego,
ampliado entre 31 países desenvolvidos e emergentes que foram avaliados. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Os dados do terceiro trimestre de 2016, o mais recente, mostram que a taxa de desemprego ampliada do Brasil bateu em 21,2%, quase o dobro do desemprego oficial, que nesse período alcançou 11,8%. Por esse critério, perto de 23 milhões de brasileiros estariam desempregados ou subdesutilizados. Num comparativo com os outros países, a taxa de desemprego ampliado do Brasil está bem acima da média dos países analisados, que é de 16,1%. Também fica acima da taxa de países com rede comparável à do Brasil, como México, 18,3%, e Turquia, 15,9%. O Brasil está apenas de países profundamente afetados pela crise internacional. Grécia, recordista com 31,2% de desemprego ampliado. Espanha, 29,75%. Itália, 24,6%. Croácia, 24,6% e Chipre, 23,8%. Esta é a primeira vez que um levantamento do gênero inclui o Brasil. E isso só foi possível porque agora há dados disponíveis no organismo oficial responsável por acompanhar o mercado de trabalho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Desde novembro do ano passado, o IBGE oferece informações complementares sobre a subutilização da força de trabalho. E foi com base nessas novas estatísticas que o banco organizou o levantamento. Todo esse percentual afeta as famílias que sofrem e também as receitas dos municípios, porque são mais pessoas fazendo uso de serviços públicos, pois não têm condições de manter seus filhos na rede particular de ensino e não contam com planos de saúde privados. Há também aquelas famílias que buscam benefício da cesta básica de alimentos porque há meses estão sem emprego, marido e mulher. No ano de 2015, este vereador promoveu 2 audiências públicas em prol do emprego, mas acredito que esse tema tem que ser promovido por uma das comissões permanentes da nossa casa, porque todos os trabalhos são realizados pelos membros que compõem a comissão, ou seja, haverá uma divisão de trabalho e os objetivos serão alcançados de maneira mais eficiente. Assim sendo, é que requeremos a nobre mesa, ouvido o plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe, que Vossa Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Taubaté, solicite aos presidentes de uma das comissões permanentes e promova nos próximos dias audiência pública. Defesa do emprego em Taubaté. Nesta casa, objetivando debater amplamente a situação dos trabalhadores na atual conjuntura econômica e política. Vereador Luiz Rodrigo Silva, Digão, que por sinal não está presente e não tem assessor, não tem representante, realmente. Eu faço questão de agradecer, então, os presentes aqui, né? Dr. Carlos Dionísio, que eu sei da dificuldade diante de tantos compromissos, né? E acho que no atual momento tem trabalhado muito, né? O Armando, que está representando a Prefeitura de Taubaté, Richard Ramos, é o que saiu, né? Que está representando também a vereadora Poliana,
vereadora, na minha eterna vereadora, a deputada Poliana, o Maicon, também assessor de imprensa, está representando o senhor Hernani Lobato, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Então, nós vamos iniciar os trabalhos conforme planejamos, né? Aqui nós tínhamos um momento em que, se tivesse munícipe presente, aí a gente abriria a inscrição para que eles pudessem falar. Também nós temos um momento que os vereadores presentes pudessem falar, abriria também a inscrição. Já que não temos nenhum vereador presente, mas temos 2 assessores somente, 2 assessores, se quiserem se inscrever, vocês, por favor, podem utilizar até os microfones aí. Então, tá? Não, microfone para se inscrever, depois eles falam na tribuna. E nós vamos apresentar, então, alguns dados estatísticos sobre a atual situação do desemprego em Taubaté e região. Esses dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E para ilustrar, nós preparamos, então, umas fotos, né, que vamos apresentar. E ali nós podemos ver alguns, né? Jornal Gazeta, eu não consigo ver a data, mas está ali. São José e Taubaté caem no ranking do emprego em São Paulo. Próximo. São José e Taubaté despencam no ranking do emprego, Jacareí sobe. Construção civil fecha 200% de vagas a mais na região em 2017. RM Vale perde 4.080 postos de trabalho no primeiro trimestre. E ali, então, um gráfico mostrando mais ou menos, né, de que nos últimos 12 meses, o quadro que a gente mostra é que nos últimos 12 meses, em São Paulo, nós estamos com uma porcentagem de menos 4,58%. Em Taubaté, especificamente, menos 5,4%. E no primeiro trimestre, São Paulo tem menos 3,34% e Taubaté menos 5,29%. Detalhe, isso aí na indústria, né? Transformação. Depois, no comércio, aí é que eu falo que o Dr. Carlos Dionísio deve ter está trabalhando muito, são muitas homologações, né? Então, nos últimos 12 meses, São Paulo tem menos 1,98 e Taubaté menos 3,76. São Paulo, no primeiro trimestre de 2017, São Paulo tem menos 1,41 e Taubaté menos 2,11. Na construção civil, nos últimos 12 meses, São Paulo tem menos 12, Taubaté menos 16,9. No primeiro trimestre de 2017, São Paulo menos 12,65 e Taubaté menos 16,14. Depois, serviços. São Paulo, no último 12 meses, menos 2,10 e Taubaté menos 4,15. Depois, no primeiro trimestre de 2017, São Paulo menos 1,62, Taubaté menos 3,44.
E então nós mostramos que a realidade está muito triste. Depois nós temos aqui a evolução do emprego por setor de atividade econômica no município de Taubaté. Extrativa mineral. Eu vou passar só a variação, né? Extrativa mineral, nós temos, acho que compensa passar tudo. Total desligamento 1, saldo menos 1, variação de emprego 0,43, total administração 0, total desligamento 5 no ano. Saldo menos 5, variação de emprego menos 2,12. E depois nós temos um total de administração de 32, total desligamento 76, o saldo menos 44 e a variação de emprego menos 16, 16 redondo. Isso na indústria de transformação, nós vamos ao final até, acho que fica melhor, tá? Variação de emprego está menos 5,29. E serviços de indústrias, utilidade pública, tem menos 1,85. Na construção civil, isso nos últimos 12 meses, né? Na construção civil, um final de menos 16, de março a março. De março a março, são 12 meses, de março a março. Na construção civil, 16,14. No comércio, menos 2,11. Nos serviços, menos 3,44. Administração pública, um saldo positivo, de 10,02. Único que manteve positivo. Agropecuária, menos 14,57. Um total de menos 4,32. Então, essa é a nossa realidade. Então, agora nós podemos abrir a palavra aos componentes da mesa e, acho que mesmo por ordem de chegada, Dr. Carlos Dionísio, vamos então, o senhor quer usar a palavra? O senhor quer usar a tribuna? Fica à vontade. Se preferir usar a tribuna, fica mais à vontade, o senhor que sabe. Pode fazer o uso da palavra, porque nós não temos público para se inscrever. Se o senhor quiser, o senhor fica à vontade, o senhor que escolhe. Então, tá bom, o senhor prefere aqui. Vamos ouvir, então, passo a palavra ao Dr. Carlos Dionísio, que usar o tempo necessário, doutor. Senhora vereadora Goretti, na ocasião, presidente dessa comissão, dessa audiência pública, os nossos cumprimentos e agradecimento pelo convite. Aos demais membros que compõem a mesa, a nossa saudação. Aos senhores assessores e demais participantes, telespectadores da TV Câmara, internautas, assessores, meus senhores e minhas senhoras. É claro que numa crise de desemprego, ela vem oriunda de resultados de uma economia nevasta, prejudicial a todo segmento da nossa sociedade. Quer na indústria, quer no comércio, quer na construção civil. Nós, da área do comércio, do Sindicato dos Comerciários, ficamos assustados com o alto nível de desempregos, de dispensa das lojas. Os sindicatos, eles têm por determinação da própria CLT de homologar as rescisões do contrato de trabalho. Isso quer dizer o seguinte: o empregado, após 1 ano de serviço registrado, ele terá que ser homologado
nas suas rescisões contratuais, assistido pela sua entidade de classe, seja ela qual for a área, metalúrgico, químicos, bancários, construção civil. Na nossa área específica, que é do comércio, pelo longo do tempo, esses últimos anos, o reflexo de demissões é uma coisa assustadora. Nós fazemos homologações em Taubaté, Pindamonhangaba, Ubatuba e Campos do Jordão. A nossa categoria, ela era estimada aproximadamente, senhoras e senhores, em 20 mil comerciários aproximadamente em toda a nossa base territorial. Ela diminuiu. Ela perdeu a sua grande representação porque o início de uma atividade profissional começava sempre no comércio. Ah, você não tem qualificação? Vai trabalhar no comércio. Vai ser office boy, vai ser auxiliar de farmácia, vai ser auxiliar de supermercados. Assim iniciava a nossa atividade. Assim iniciei eu também como office boy na empresa, e você também. Todos nós aqui temos uma história de trabalho, né, laboral. E eu realmente senti, assim, na prática, as dispensas. O que é mais crucial é não ter o mercado de trabalho absorver essas pessoas que foram desempregadas. Nós falamos aqui, mas não é fácil você viver na pele de um trabalhador que perdeu o seu sustento. O trabalho dignifica e engrandece o homem. Ninguém trabalha por hobby. Todo mundo trabalha por necessidade. O trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho dignifica, engrandece o homem e constrói o homem e constrói a sociedade. Sem trabalho, o homem não tem sentido de vida. Por isso que o aposentado, ele continua trabalhando, porque o trabalho para ele é uma terapia, além de ser um sustento. Então, quando a gente vê no mercado de trabalho que os empregados são dispensados e que o mercado de trabalho, meus senhores, não absorve aquela mão de obra que está vagando, procurando emprego, as empresas recebem currículos todos os dias. Abriu agora recentemente uma grande loja. Nós temos que ter que cumprimentar o empresariado que investiu numa situação de crise. Uma crise não só moral, não só política, mas acima de tudo econômica. Não se ganha mais, se perde a renda. Não adianta as indústrias fazerem, não adianta construir no imobiliário, na construção civil, se o mercado não absorve. Se a indústria não fabrica, o mercado não absorve. Por que as empresas fizeram as suas férias coletivas? O comércio não pode fazer férias coletivas, porque o pequeno, o grande empresário, precisa do dia a dia para fazer os seus pagamentos. Seja a banca de mercado, seja um pequeno comerciante, seja um ambulante, ele precisa trabalhar aquele dia para ganhar o pão de amanhã. Não só o pão, sua sobrevivência, mas também os seus encargos, o seu custo. Então, o que nós estamos passando hoje é uma crise econômica. Não vamos entrar em detalhes da crise política, da crise moral, enfim, toda essa crise que está abalando a estrutura econômica do país. Não se fabrica, não se vende. Não se vende, não tem consumo. Não se gasta. Então eu vejo que a saída seria, primeiro, aumentar a renda do povo. Porque o povo gastando, o povo consumindo, gera mais empregos. Gerando mais empregos, gera mais renda. Mais renda movimenta todo o mecanismo de comércio, de indústria e das fábricas. Veja a quantidade de lojas que fecharam, a quantidade de indústrias que fecharam. Por que fecharam? Porque não aguentam a carga de impostos, não aguentam toda a tributação que tem em cima, e quando ele não vende.
Ninguém monta um estabelecimento comercial ou industrial por hobby. Eu tenho dinheiro, vou montar uma rede de loja. Ele tem que ganhar. Visa-se, acima de tudo, o lucro. Então, nós precisamos criar, a geração de emprego vem, primeiro, aumentar a economia, aumentar a renda, porque a renda gera gastos, gerando gastos, a economia funciona, a indústria funciona, o comércio funciona. Dar subsídios às pequenas empresas, créditos, auxílio, aonde que o governo está ajudando a você, pequeno empresário, a você, pequeno comerciante, os grandes comerciantes. Ele chega numa situação, se ele tem 10 funcionários, ele não aguenta mais porque não vendeu, não vai conseguir pagar. Primeiro ele paga os funcionários, depois ele paga os fornecedores. É uma corrente que vai levando ele para uma falência. Agora, quem é a culpa? É da economia, não é do trabalhador. Os trabalhadores, quer empresários, quer empregados, eles não são culpados disso. Aliás, eles que geram os empregos. Então, nós precisamos, vereadora, demais membros, criar um mercado de trabalho competitivo, mas, acima de tudo, a qualificação de mão de obra. O comércio precisa de açougueiros. Tem curso de açougueiros? Não tem. Tem cursos de padeiros? Não tem cursos. Em algumas qualificações profissionais, o mercado precisa de profissional e não tem. Um bom masterchef de restaurantes, de gastronomia, vamos buscar em São Paulo, porque não tem em Taubaté, não tem na nossa região. Um bom maître para uma rede de hotel, não tem. Campos do Jordão precisa disso, o turismo precisa disso. Então falta também qualificação da mão de obra, melhorar a qualidade, investir mais nos cursos profissionalizantes, despertar no jovem a sua aptidão. O comércio é uma atividade que deu certo. Ela não é apenas um quebra-galho. Não, vou estudar, aí eu vou fazer uma faculdade, aí eu vou ser médico, vou ser advogado. Quantos comerciários não construíram a sua vida no balcão de loja? Quantos metalúrgicos no chão de fábrica, que nós chamamos no linguajar prático? Quantos funcionários públicos construíram a sua vida? Quantos bancários? Quantos da construção civil, pedreiros na sua simplicidade, construíram a sua casa, construíram a sua vida? O que precisa é de apoio do governo, das instituições, que dê amparo ao trabalhador, que qualifique o trabalhador, que o mercado melhore a mão de obra, que você tenha um ganho suficiente. Temos um salário que não é o mínimo, mas que não dá para a sua sobrevivência. Os salários da nossa database mais qualificada, eles também são irrisórios. Então, prefere-se pagar pouco, porque não pode investir num funcionário que ele custa muito. Mas se você tem lucratividade, você tem que investir numa boa qualidade de atendimento. O comércio vive disso. Então temos que melhorar a qualificação profissional. Despertar no jovem a sua aptidão para o comércio, divulgar nas escolas as profissões e qualificar o poder público, o legislativo, criando seus debates. Eu acho que muito oportuno. Esse debate é importantíssimo. Mas nós viemos aqui porque acreditamos no debate, acreditamos nas pessoas. Poderíamos estar hoje em outro lugar, cada um deixou os seus afazeres para vir aqui atender o chamado da vereadora. Então eu acho que falta subsídios para o pequeno, médio emprego. Falta criar rendas, quer dizer, salário condizente, porque quando se tem dinheiro, se gasta. Hoje o povo gasta o essencial, só para a sua sobrevivência. Não gasta em vestuários, não gasta em aparelhos elétricos, em carro. Olha a parte da automobilística. Teve que parar a fábrica porque não adianta fabricar que não vende. Então, senhoras e senhores, eu agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição para algum questionamento. Mas na nossa área do comércio falta qualificação. Eu tenho até um projeto, vereadora, na nossa próxima sede, que até o final do ano fica pronto, nós vamos ter um treinamento
para que o comerciário saiba o que é uma loja, o que é um crediário, o que é um atendimento, o que é uma recepcionista, o que é uma gerência, o que é os departamentos. Para você ir qualificado. A Leroy Merlin recebeu milhares de currículos, mas você vai filtrar o currículo, não tem qualificação. Porque o profissional de qualidade, ele tem mercado. Tem mercado. Então era isso, agradeço a oportunidade, me sinto honrado de estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia. Muito obrigado. Dr. Carlos Dionísio, quero agradecer pela contribuição, realmente é uma realidade, né, que hoje a gente vê a dificuldade. Então, acho que muitos vereadores também devem receber. Já teve vezes de receber da mesma pessoa 2 currículos, porque o nível universitário acaba atrapalhando. Eu quero trabalhar, entendeu? Nem que seja para empacotar a mercadoria no caixa do supermercado. Sou engenheiro, mas eu preciso do sustento para minha família. Então, é essa realidade hoje que a gente vive. Então, eu acho que todas as categorias têm sua dificuldade, evidente que no comércio também. E bacana essa iniciativa do sindicato de criar essa sede para dar esse treinamento, porque eu tenho acompanhado, a prefeitura tem a sua escola do trabalho e quando abre uma vaga, muitas vezes até pedem para a gente dirigir, mas não existe essa possibilidade. Mas, por exemplo, vai abrir um curso amanhã de funileiro. A fila começa, tem 20 vagas. Meia-noite já tem gente esperando de medo de perder a vaga. Então, e vários outros cursos, né, que nós temos. Acho que o representante da prefeitura vai poder explicar todos os cursos que tem hoje. Mas é pouco, ainda é pouco, pela realidade. Então, acho que cada entidade dando a sua contribuição para podermos abrir realmente um horizonte, principalmente para os jovens, né? Que é muito difícil. Então, eu lembro que o meu primeiro emprego foi uma pessoa me chamar em casa. Fiquei tão feliz, né? Eu quero até aqui tomar liberdade de lembrar, o senhor falando aí, lembrei perfeitamente. Trabalhei no ESCOM, escritório de contabilidade. Não tinha prática nenhuma, não conhecia nada. E sou eternamente grata, seu Silvio, que me ofereceu essa oportunidade, e dali para frente nós conseguimos, né, fazer um trabalho e hoje estou aposentada, graças a Deus. Mas eu vejo que os jovens hoje têm mais dificuldade realmente para começar uma carreira, né? O próximo a falar, eu quero agradecer também a presença do Lucas, assessor do vereador, assessor parlamentar do vereador Bonerges, e a próxima a usar a palavra, Armando, que hoje representa aqui, o cargo dele é gerente agropecuário e está representando o GEM de Taubaté. Boa noite a todos presentes. Saudar a todos em nome da vereadora Gorete, que preside essa sessão. E trazer para vocês a seguinte informação, né? Lá a Secretaria de Desenvolvimento, ela tem atuado na área industrial, todo mundo foca muito a indústria, mas tem atuado muito também na área da agricultura, né? Disponibilizando assistência técnica para os produtores, para que eles possam fazer como o nosso colega aqui acabou de falar, né? Ter renda para que essa renda fique dentro do município, né? E a renda oriunda da agricultura, da pecuária, do mel, ela tende a ficar no município porque são pessoas que moram no município e eles não têm o costume de viajar, como, por exemplo, alguém que trabalha numa grande indústria, que pega um feriado, ele pega o dinheiro e às vezes vai gastar em outro município. Então, a gente tem, nessa administração do prefeito, tem trabalhado muito forte nisso e os números provam isso, inclusive através da compra da agricultura familiar na merenda escolar. Taubaté deu um salto gigantesco e é referência para muitos outros municípios nesse quesito. E falando um pouco propriamente na área urbana, para vocês terem uma ideia, a Sala do Empreendedor, né, que
é um braço do CEDIM, do Desenvolvimento e Inovação, que ela dá suporte para que pessoas que estão desempregadas ou que porventura têm algum recurso e quer investir num pequeno negócio, numa micro e pequena empresa, né, ou microempreendedor individual. Só no mês de março a gente teve aí em torno de abertura de empresas de MEI, né, que é o microempreendedor individual, em torno de 350 empresas, né? Assim, a gente vê um cenário não municipal, mas um cenário global de desemprego, fruto do descaso da gestão pública, né? A gente pode falar isso, de maquiagem no setor público. Então, vinham se maquiando os números, até que chegou um determinado momento que o país não suportou. E o país hoje não está de porta fechada porque é um país, é uma nação. Se fosse uma empresa, estaria de porta fechada, cheio de promotor lá, oficial de justiça para confiscar tudo que tem dentro para poder pagar a dívida que deixou. E, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Não precisa citar nomes, todo o povo reconhece isso, né? Então, cabe ao gestor público, seja o prefeito ou o secretariado, fazer o seu trabalho, fazer a sua função, que é realmente dar a condição para que o município cresça. Então, a Sala do Empreendedor é um desses, né? Desses braços. E o microempreendedor, né? O MEI, a gente teve aí em torno de 210 empresas abertas, né? Aí se a gente... Isso em março, né? E é como se fosse o último suspiro. Mas é como o colega falou, se der condição, se der aporte, né? Se o setor público aportar essa pessoa de uma maneira correta, né? Através dos órgãos pertinentes, porque você tem a Unital envolvida, você tem a Prefeitura envolvida, você tem o Sebrae envolvida, você tem várias pessoas que dão suporte para que essa empresa seja aberta de uma maneira que venha a dar frutos, né? Dar curso, cada entidade com a sua expertise, né? Então, se a gente destrinchar, a gente tem aí em torno de 338 voltada para serviços e 212 voltada para o comércio, né? Então, assim, a gente vê que realmente quem teve essa condição buscou ajuda, né? Buscou encostar no barquinho e não morrer afogado e tentar abrir o seu próprio negócio. Já no balcão de emprego, que é um outro braço também lá do desenvolvimento e inovação, a gente traz um relatório aqui para colocar para vocês em termos de contratação. Para vocês terem uma ideia, os 3 primeiros meses foram 257 pessoas recolocadas no trabalho, né, com carteira assinada. Pode ser um número pequeno? Pode, mas se você comparar as notícias, como foi exposto aqui, desemprego, tudo que vier a ter carteira assinada dentro de Taubaté, a gente tem que comemorar. Temos que comemorar. A gente tem também em termos de atendimento, ou seja, a pessoa que vai lá buscar informação no balcão de emprego, entregar currículo, recadastrar, atualizar sua ficha cadastral, em torno de 11 mil atendimentos nesses 3 meses, né, fechado. Tem o de abril, só que não estava fechado, a gente não quis trazer, só deixou janeiro, fevereiro e março. Então, assim, é um número grande, né? 11 mil pessoas atendidas no balcão de emprego, né? Nesses 3 meses. Então, assim, a gente vê que realmente o cenário não é nada favorável. Mas a gente procura, como eu falei, como gestor público, criar condição e dar condição para que essas pessoas possam achar uma saída. Aí eu trago um dado aqui interessante, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, e fiz uma comparação com uma grande cidade aqui, no entorno da nossa aqui, que tem um potencial, né? Então, se a gente pegar, e retrata um pouco também a crise, né? Se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2013 e fazer essa comparação com essa cidade, dos 12 meses, 7 meses, nós tivemos positivo na balança emprego. E essa outra cidade teve apenas 6 meses, isso em 2013. Aí você vem para 14, Taubaté teve dos 12 meses, 6 meses positivo em relação à admissão, né? E essa cidade teve 4 meses. Aí você vem para 15 e 16, Taubaté ficou praticamente zerado em termos de contratação. E essa cidade cresceu 1 mês, teve positivo de admissão 1 mês, tanto em 15 quanto 16.
E aí, se você puxar para 17, que é esses 3 primeiros meses, que já está relacionado lá no site do Ministério do Trabalho, a gente tem, dos 3 meses, 1 mês positivo para Taubaté, com 177 empregos, né? Então, assim, retrata realmente a crise que o Brasil vem vivendo. Você pega em 13, já tinha dos 12, só 7 estavam positivo. 14, 6, 15, 16, 0, 17 até agora só 1. Então você vê que realmente é uma crise generalizada, né? A gente está falando do município, mas aí você extrapola isso para o Brasil, você vê os mesmos dados. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. E aí, falando propriamente de indústria, né, de empresa, eu queria destacar aqui uma ação que a gente vem tendo já há alguns anos atrás, de uma empresa. Essa empresa, ela já é dona da área, né? Ela já poderia nem vir para Taubaté mais, e ela foi toda para Guarulhos, toda para Guarulhos. Inclusive, se eu não estiver errado, acho que foi em 2013, 13 para 14, eu acho. E aí a gente fez um trabalho árduo lá, em cima dos acionistas dessa empresa, né? E mostrando para eles que não tinha cabimento eles irem para Guarulhos, né? Porque Guarulhos eles pagavam aluguel e aqui eles têm sede própria. Mas a gente sabe que esse mercado é uma concorrência, né, muito grande. E a gente foi persistindo e fomos encontrando as pessoas certas. Deus foi abrindo os caminhos e conseguimos chegar nas pessoas exatas e mostramos para eles, ó, Taubaté é isso aqui, ó. Taubaté está crescendo, Taubaté está nessas condições, a prefeitura tem feito isso daqui na segurança, isso daqui na educação, isso daqui no trânsito. Por que vocês não voltam para Taubaté? E hoje a empresa já está em operação lá, já está reestruturando toda a dinâmica, né? E eles têm previsão de julho, agosto já voltar a operar e fechar a unidade lá em Guarulhos. E, inclusive, a gente sabe que ficamos sabendo que teve até uns problemas lá, porque a pessoa que estava omitindo as informações está pagando o preço lá. Ou seja, o que é isso? A gente poderia ter largado mão dessa empresa. O nosso secretário podia ter... para que eu vou correr atrás desse cara aqui? Eu estou empregado aqui, bicho. Mas não, tenho certeza, 400 empregos que vêm para Taubaté com essa mudança. A empresa vai deixar tudo que tinha em Guarulhos e vai reativar a sua unidade aqui em Taubaté, lá no distrito do Una. No Una 1 ali, perto da Cameron, essa empresa. E mais alguns dados, por exemplo, nesses últimos 4 anos que se passou, nós tivemos 17 doações de empresa, diárias para empresas. E como o colega também mencionou, você doar é uma coisa, né? A empresa ter o aporte para fazer todo o cronograma é outra. Por quê? Porque o mercado, a economia, ela é muito dinâmica. A gente vinha num cenário mais ou menos bom, de repente o cenário despencou. Então, parte dessas empresas, eu vou destrinchar aqui para vocês. Uma já está em atividade, 4 estão em obras e 12 estão na fase de projeto. Ou seja, estão lá tentando aprovar um projeto, segura daqui, solta ali, vai aqui. Então, para vocês terem uma ideia de dimensão, de como não é fácil você lidar. Então, na hora de fazer uma doação diária, na hora que você for buscar atrair uma empresa para Taubaté, não é ir lá e doar a área para a empresa só porque a empresa veio e apresentou os requerimentos. É você, de fato, tentar fazer um pente fino nessa empresa para que, quando ela vem, ela tenha, de fato, condição de se instalar em Taubaté. Então, a gente tem uma previsão, quando essas empresas estiverem trabalhando, em torno de mais 1.500 empregos, né? A gente já tem alguns desses empregos gerados aqui em Taubaté, né? Só que a gente precisa que todas elas entrem em pleno vapor, né? Eu queria destacar que o mês de fevereiro também aqui, de acordo com o Ministério do Trabalho, Taubaté fechou o mês, como diz aqui no site, 170 empregos, né? Na hora que você pega admissão e demissão, Taubaté fechou positivo em 177 empregos. Então, assim, o município tem procurado fazer a parte dele nesse quesito, né? A gente não vai conseguir passar limpo isso daí tão rápido, né? As projeções de grandes economistas mostram um cenário nada favorável para o Brasil, né? Mas o que a gente pode falar ou dizer enquanto município é que a gente tem procurado fazer a lição de casa, né? Você pega até pela própria prefeitura hoje em dia com as contas em dia, né?
Você pega a prefeitura, na realidade, você vê lá, ela está dando exemplo, né? Enquanto outros municípios estão passando algumas dificuldades. Tá nadando em mar? Não está nadando, está com dificuldade também. Mas mostra que o trabalho do gestor está sendo bem feito. Então, eu queria deixar a minha fala exatamente assim. Dizer para você que nos assiste que não desanime, busque as alternativas. A gente sabe que não é fácil. Mas se a gente ficar parado e resmungando ou reclamando de uma determinada situação, tem uma pessoa chamada Cortella, que eu gosto de escutar bastante, ele fala que nós temos que sair da linha da mediocridade. O que é mediocridade? É você se ancorar naquilo que na tua cabeça não faz você ir para frente. Então, se eu tivesse um carro melhor, eu iria. Se eu tivesse um emprego melhor, eu faria. Não, larga isso aí de lado. Começa a deixar a linha da mediocridade de lado e começa a agir. Começa a fazer as coisas acontecerem de acordo com aquilo que você tem. E nada mais é você fazer melhor nas condições que você tem, para quando você tiver condição melhor, fazer melhor ainda. Então, se você não tem um carro e não vai buscar emprego, quando você tiver carro, você não vai buscar emprego, porque a tua situação está melhor. Então, vamos buscar alternativas, sabe? Vamos, de fato, encarar isso daí séria, fazer um enfrentamento sério, porque o problema não é brincadeira, é muito sério. O Brasil precisa dessas reformas. Entenda o que eu estou querendo dizer, das reformas, né? Bem feita. O Brasil precisa disso. O Brasil tem que sair desse... Parece que jogaram o Brasil, amarraram o Brasil numa âncora e soltaram o Brasil no oceano, assim, entendeu? O Brasil precisa sair disso daí. E para sair disso daí, a gente tem que sair da linha de conforto. Essa é a realidade, né? A gente precisa sair da linha de conforto, né, meu amigo? Sem prejudicar ninguém. Não adianta pegar o fardo e soltar nas costas de alguém, não. A gente precisa sair dessa linha de desconforto e encarar os nossos problemas. Só assim o Brasil vai voltar a vencer. E é o que Taubaté está tentando fazer, vereadora. Taubaté está tentando, através do prefeito Ortiz Júnior, buscar os mecanismos disponíveis para que Taubaté volte a crescer. Queria deixar o meu muito obrigado aí a todos e é isso aí, estou à disposição para qualquer pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então, agora o próximo a fazer uso da palavra é o Moisés Luciano Santos, mais conhecido por Pirulito. O senhor pode usar, prefere a tribuna, né? Ele é assessor parlamentar da deputada Poliana Gama. Bom, boa noite, senhora presidente, vereadora Gorete. Boa noite, senhor Carlos Dionísio, nosso presidente aqui de Taubaté, né, da parte de comerciários. Boa noite, assessor de imprensa lá da CIT e demais autoridades eclesiásticas aqui no plenário. Assessores presentes representando seus respectivos vereadores. Uma boa noite você que está nos assistindo aí na TV Câmara. É com muita satisfação, muita alegria que eu venho aqui representar a nossa deputada federal Poliana Gama, que nesse momento está lá em Brasília, numa guerra travada lá, né? Na votação da reforma da Previdência. Tem tudo a ver com esse assunto a qual nós estamos abordando aqui agora. Hoje. Confesso à senhora, presidente, que eu fiquei um pouquinho frustrado na hora que eu cheguei aqui. Um assunto de suma importância dessa, na verdade, vim preparado, vim assim, naquela expectativa de abordar um assunto tão importante na atual situação que nós estamos, né? Com a falta de emprego, milhares de desempregados aqui na cidade de Taubaté, do bairro da qual eu venho lá, Gurilândia, Residencial Santo Antônio, Parque Paduan, para aqueles lados, tantos amigos nossos, com um currículo bom, com estudos, todos desempregados. E um assunto tão importante desse, a qual estamos aqui, a pedido, né, do vereador Digão, solicitou essa audiência pública. Cheguei aqui, achei que o plenário ia estar lotado de pessoas desempregadas, pessoas que passam por dificuldades, se esbarram nesse sistema. Achei também que iria encontrar todos os vereadores aqui para representar aquela população que está desempregada, mas que confiou o voto em vossas excelências. Infelizmente, eu fiquei um pouco frustrado, tanto pela parte dos munícipes que estão desempregados
esse seria um momento importante para estar debatendo o assunto na cidade, falando da falta de emprego, da falta de oportunidade. Sabemos que é necessário uma reforma nos 3 poderes, não só uma reforma política. Nós estamos passando uma crise financeira, econômica, política, e que nós precisamos de pessoas, precisamos da população, precisamos chamar a atenção da população. Porque um assunto tão importante desse, um plenário praticamente vazio, causa uma frustração na gente. População, depois não adianta reclamar a população. Depois vamos todo mundo para as redes sociais, debater, querer defender. Mas esse é um momento importante para a gente começar. Esse é um momento importante. A divulgação foi feita. Eu acompanhei a divulgação nas redes sociais. A TV Câmara anunciou nos intervalos de sua programação. Mas, enfim, faz parte, né, presidente? Bom, eu queria começar a minha fala representando a nossa deputada Poliana. E a Poliana tem lutado muito pelo emprego aqui na nossa região do Vale do Paraíba, do Vale Histórico, principalmente aqui na cidade de Taubaté. Há uns 15, 20 dias atrás, ela teve com os representantes, os presidentes da Cameron, que foi citada aqui nesta noite, lá em Brasília, indo ao Ministério de Desenvolvimento, com o senhor ministro Marcos Pereira, do PRB. Eles estiveram lá, foi uma comitiva da Cameron aqui, junto com a nossa deputada, para brigar por uma legislação brasileira. Já não bastasse a dificuldade que tem hoje em dia, de arrumar um emprego, de trazer indústrias, comércio, ampliar o emprego aqui no Vale do Paraíba e no nosso país, a nossa legislação também não ajuda, presidente. Tem uma legislação brasileira aqui que proíbe o transporte e aquisição de materiais, de maquinários que não sejam novos. Então, ou seja, a Cameron tem uma empresa, uma filial dela, do grupo, lá da Inglaterra. E eles têm um maquinário lá, tudo bom, seminovos. Daria para ampliar a base aqui de Taubaté e gerar mais de 800 empregos, postos direto. Sabe o que é 800 pais de famílias trabalhando? Então, gente, tem essa legislação brasileira que não pode, proíbe trazer esses maquinários da Inglaterra para cá. Então, ela foi reivindicar, junto com essa liderança da Cameron, junto ao Ministério do Desenvolvimento, pedindo para mudar essa legislação, porque são maquinários muito caros. São maquinários que custam milhões de dólares, de euros. E ela só queria a transposição, só a viabilização desse maquinário para cá, porque hoje é proibido. Se conseguisse mudar essa legislação, a Cameron ia conseguir ampliar a sua fábrica aqui em Taubaté, ia gerar 800 novos empregos direto. Então, a nossa deputada aqui da nossa cidade está brigando por isso, está levando a liderança para lá, né, em constante reunião direto com o ministro do Desenvolvimento, e vamos ver, vamos torcer, né, torcer juntos aí para que ela consiga essa liberação, essa alteração na legislação brasileira. E ela explicou a importância da cidade de Taubaté. O Taubaté está logo no eixo São Paulo-Rio, né, está num ponto estratégico, e ela está chamando a atenção, né, do Ministério do Desenvolvimento para que haja investimento aqui na cidade de Taubaté para gerar novos empregos. Sabemos que algumas cidades aqui do Vale não teve tantas quedas assim, porque os gestores se prepararam para isso. Enfim, que bom, né? Nós temos um gestor também que se programou para as contas, para colocar a casa em ordem, mas nós precisamos olhar para frente, olhar avante, avançar nesse sistema de empregabilidade. Então, o tema empregabilidade é um tema tão importante, né? E hoje, nessa noite, nós temos a oportunidade de debater, trazer aqui, compartilhar experiência, igual o senhor Carlos Dionísio, né, igual o representante ali, representando o prefeito da cidade, e o assessor de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos, presente aqui. E eu queria agradecer essa oportunidade, senhora presidente, e também agradecer a nossa deputada federal que tem lutado
pela nossa cidade, pelo Vale do Paraíba, pelo Vale Histórico, pelo Litoral Norte, tem viajado bastante, ido bastante, conversado com bastante prefeitos, secretários e está trabalhando. Então eu gostaria de apresentar as propostas dela, que ela tem trabalhado por nossa cidade, né? E eu estou aqui representando ela e gostaria de agradecer a vocês que estão nos assistindo e a todos vocês aqui no plenário. Muito obrigado, tenham uma boa noite e bom trabalho a todos. Muito bem. Próximo a fazer uso da palavra é o Maicon Williams, é assessor de imprensa do senhor Hernani Lobato, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Maicon, prefere falar na mesa? Sim, fala. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite, vereadora. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a composição da mesa em nome do Hernani Lobato, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Taubaté, que pediu para eu estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse problema que atinge principalmente a nossa base aqui, principalmente os metalúrgicos. Taubaté é uma cidade que ela é assim como toda a região, ela é uma cidade que a base é metalúrgica. Então, quando a gente fala em desemprego na metalurgia, a gente já acarreta desemprego no comércio, desemprego no serviço. O principal desafio hoje do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté é a manutenção do emprego. Porque quando a gente perde o emprego na indústria, a gente perde o emprego no comércio, a gente perde o emprego nos outros setores. Então, a manutenção do emprego é a bandeira hoje que o Sindicato Metalúrgico de Taubaté levanta e o principal desafio do Hernani hoje na frente do sindicato. Taubaté sofre muito hoje porque teve em 2010, quando teve a retirada dos impostos no setor automobilístico. Então, teve um boom automobilístico que acarretou um boom na parte de tudo, né? Questão de imóveis. Então, teve um boom. Então, agora a gente tem essa retração. Não tem em 2010 teve a retirada do IPI. Então, a gente tem um problema econômico. A gente não tem a retirada de imposto, porque não tem como. Então, a gente tem uma depressão, e principalmente no setor da metalurgia, que o Sindicato dos Metalúrgicos preza pelo emprego de cada metalúrgico, porque sabe da consequência a mais que é a perca desse emprego na metalurgia. O senhor Carlos Dionísio disse muito bem a questão do consumo que movimenta a economia. A economia, ela sem consumo, ela não vai se movimentar. Então, não adianta tirar talvez ou o benefício ou o dinheiro de quem já tem pouco. Não adianta. O senhor falou também, senhor Carlos Dionísio, a questão da pessoa, ela entra no comércio e depois ela sai. Infelizmente, a gente tem um preconceito ainda com o trabalhador do comércio, com o trabalhador, né, nesses setores, e a gente tem um problema muito grande de distribuição de renda. Esse setor ainda paga pouco. Tem setores de serviço, setor de comércio ainda paga pouco. Então, enquanto a gente tiver no país esse problema muito grande de distribuição de renda, isso vai ser um problema econômico constante. Então, você tem diversas profissões muito importantes e que, infelizmente, o jovem, quando ele entra no mercado de trabalho, ele não pensa em prosseguir por questão de salário, que talvez seja um salário baixo, um salário não atraente para ele. E, muitas vezes, ele pensa em ir para a indústria, porque é um salário mais alto. Então, olha a responsabilidade que os sindicatos metalúrgicos têm atualmente com essa crise em manter esses empregos. Então, essa é a nossa bandeira, de manter o emprego, porque a gente vai manter não só do nosso metalúrgico, mas de todos os outros setores da cidade. Eu acho que o representante da prefeitura, desculpa, o senhor Armando, falou muito bem a questão da MEI. Eu acho que isso é uma coisa que tem que prosseguir mesmo, tem que ter cursos, divulgar ainda mais, porque é uma saída. Muitas vezes é uma saída. E eu não acho nem que seja uma saída por pouco tempo, não, uma saída de imediato. Muitas vezes a pessoa pode descobrir ali uma vocação ou descobrir ali uma forma de renda e se manter. Exatamente.
Eu vim aqui hoje principalmente por isso, para representar o Hernani, para falar a posição dos sindicatos metalúrgicos quanto à empregabilidade, quanto ao emprego do metalúrgico, que é a manutenção desses empregos. Tá bom? E eu queria convidar também para o dia 28, para o ato que a gente vai fazer na cidade, pela manutenção do emprego, contra as reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra qualquer perda de direito dos trabalhadores. Muito obrigado a todos. Gostaria de saber se um dos assessores vão querer fazer uso da palavra. Ninguém? Então, não há. Jair quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Realmente é uma situação que a gente vê e fica triste de saber como as coisas acontecem e a falta de interesse de muitas pessoas que, infelizmente, a gente cuidou de fazer um trabalho todo preparativo aqui, né, para poder receber subsídios, né, das pessoas. Uma coisa que eu gostaria de citar, inclusive, para o Armando, no caso do município, que a gente sempre levantou essas questões, com relação a diversidade do nosso parque industrial. Entende? É uma situação que eu cheguei a presenciar, inclusive, à época em São José dos Campos, que a gente teve lá na Assembleia, que no momento da guerra lá no Oriente, a São José dos Campos ela tinha a economia muito firme, muito forte da indústria bélica. Entende? Então, acabou-se a guerra, São José dos Campos ela sofreu um impacto muito grande na economia. E uma coisa que eu sempre defendi, desde a minha época que estava aqui no vereador, a gente sempre defendia isso, a diversidade do nosso parque industrial. Então, eu acho que o município tem que ter muito cuidado, porque nos últimos anos, praticamente, o nosso parque industrial ele cresceu em torno de montadoras. Entende? Então, resultado, com a crise da indústria automobilística, praticamente as nossas empresas, satélites que estavam aqui em função da metalúrgica, o efeito dominó. Então, eu sempre defendi essa ideia de procurar trazer empresas de outros ramos de mercado, porque numa crise, num setor, o outro está ali para sustentar. Essa é a única observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito bem. Não havendo mais ninguém inscrito, nenhuma pessoa, nenhum munícipe presente, né, nenhum vereador, eu quero, então, agradecer, né, aos funcionários da TV Câmara que aqui estão, né, trabalhando, agradecer toda a minha assessoria que se empenhou e, por coincidir o dia da abertura da festa do Quiririm, acho que não faz questão nenhuma, porque nós temos que, lógico, se soubesse, se tivesse ligado essa situação antes, a gente teria mudado o dia, mas não foi proposital. Eu quero dizer a vocês que eu entendo perfeitamente. A Larissa que disponibilizou a data também, plenário, tudo aí, acho que é bem compreensível. Mas quem quis participar estava aqui, né? Então, quero agradecer a presença de vocês, agradecer Dr. Carlos Dionísio de Moraes, presidente dos Sindicatos Comércio de Taubaté, sempre presente, sempre atuante, né? O Armando, o gerente agropecuário, que está representando o senhor Geraldo de Oliveira Neto, secretário de Desenvolvimento e Inovação, inclusive o senhor prefeito também, né? O Moisés Luciano Santos, também assessor parlamentar da deputada Poliana. O Maicon, assessor de imprensa, representando aqui o senhor Hernani Lobato, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Taubaté. O Alexandre Testa Lopes, assessor parlamentar da vereadora Graça, que está desde o início e permanece. O Reinaldo Ribeiro, também assessor parlamentar do vereador Vanoni. E o Lucas Alcântara Dominoni,
assessor parlamentar do vereador Bonerges. Agradecer a vocês que nos acompanham pela TV Câmara, aos internautas e a todos, enfim, o nosso muito obrigado por estar presente e estar nos acompanhando. Declaro encerrada essa audiência que preparamos com o maior e melhor carinho. Agradecer a presença do Milton também, né? Ministro de Eucaristia lá do Nossa Senhora de Fátima, mais precisamente do bairro do Barreiro, prestigiou aí, e o nosso querido e eterno assessor parlamentar. Muito obrigada a todos. O Édipo, né, meu assessor parlamentar também, chefe de gabinete, que está aqui desde o início. Obrigada a vocês, obrigada mesmo. Boa noite a todos.